ouviu falar no famoso cantor de rock da banda Queen, Freddie Mercury? Ou então daquele cantor brasileiro, totalmente exagerado, o tal do Cazuza? Ah, e aquele do Temos Todo o Tempo do Mundo? Sim, Renato Russo. Sabe o que eles têm em comum, além de darem tanta saudade e terem uma voz maravilhosa? Todos, infelizmente, contraíram aquele vírus chamado HIV. Eu tô aqui para te explicar como esse carinha extremamente irritante surgiu. E também para te dizer que não foram culpa dos gays. Tudo começa na década de 70, quando teve o primeiro caso nos Estados Unidos. Sim, lá praticamente que tudo começou. Porém, esse vírus foi se desenvolvendo lentamente sem que ninguém percebesse, como se fosse um plano super bem pensado que demorou vários anos para praticamente, entre aspas, estourar. O primeiro caso que se teve aqui no Brasil foi em 1980, em São Paulo, mas só depois que eles classificaram essa doença como AIDS, já que na época o conhecimento era pouco. Logo depois, em 1981, começou a passar as notícias pela TV, rádios, jornal, sobre essa doença que estava tendo lá em Nova York, o epicentro de tudo. O assunto é tão grave que esta semana mesmo foi motivo de nova reportagem de alerta numa revista da importância de Time. Além da verdadeira campanha de massa que vem sendo feita através de todos os jornais, do rádio e da televisão. De Nova York, o repórter Hélio Costa conta por que é que os médicos e sanitaristas estão tão preocupados. Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida há 2 anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. As pessoas não ficaram preocupadas porque, como uma doença viria de tão longe para o Brasil? Só teve um caso, 2, não vai dar em nada. Na época, as coisas não aconteciam tão rápido quanto hoje, como, por exemplo, a transmissão de um vírus de um país para o outro. As informações também demoravam para sair ao público. Na realidade, nem os próprios médicos tinham ideia do que estava acontecendo. Isso mesmo, meu caro espectador. O povo estava à mercê de uma doença totalmente desconhecida. As pessoas estavam morrendo por algo que ninguém sabia explicar. E sabe o que é pior? No próximo ano, eles começaram a achar que o vírus escolhia a quem atingir. Isso mesmo, ele só atacaria certos tipos específicos de pessoa. Bom, eles eram chamados de os 5H. Os homossexuais, hemofílicos, haitianos, heroinômanos e hookers. Calma, eu vou explicar o porquê disso e por que tem haitiano no meio disso tudo. Os gays, pretos, pardos, pessoas trans, travestis e profissionais do sexo eram muito julgados na sociedade naquela época. Muito mais do que atualmente, o preconceito ele era algo muito forte. Tanto que, na maioria das vezes, eles nem conseguiam arrumar um emprego. E acabavam indo diretamente para o caminho do sexo para sobreviverem. E já que eles eram obrigados a terem essa vida, nem sempre podiam ter todo aquele cuidado com a saúde. Ter o que comer era a coisa que eles mais priorizavam. Bom, os usuários de heroína injetável acabaram transmitindo através de agulhas. Talvez eles usassem uma agulha usada por outra pessoa que já tinha contraído. Graças a Deus essa prática saiu de moda. E os hemofílicos são quem tem um tipo de doença que, do nada, o nariz pode sangrar, por exemplo. Então outras pessoas podiam ter certo contato com o sangue dessa pessoa, entende? Resumindo, eles perceberam qual era a maior porcentagem de pessoas que contraíram e chegaram a esse resultado. Mas na realidade, era culpa só das formas de transmissão desse vírus. Tanto que naquela época eles chamavam HIV de praga gay. Então todo aquele peso de ser o transmissor de uma epidemia caiu totalmente sobre os gays. Eles passaram por muitas coisas ruins naquela época. Só que em 1983 a história mudou. Aconteceu o primeiro caso em crianças e heterossexuais usuários de drogas. Mas calma, em 1985 teve coisa boa. Surgiu o Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, o GAPA, como forma de luta contra esse vírus. Foi o primeiro movimento criado para ajudar as pessoas a se prevenirem contra o HIV. E também foi quando os médicos começaram a chegar a algum lugar através de tantos estudos durante todos esses anos. Mais tarde tiveram muitos avanços.
o que é algo maravilhoso para nós hoje. Eles precisaram, naquela época, de quase uma década para chegarem perto de descobrirem como se prevenir de pegar o HIV. Hoje já é algo bem diferente, a medicina avançou muito. Bom, vocês deviam estar gostando de eu estar falando, mas agora eu vou ter que parar. A gente entrevistou uma mulher muito incrível que nos disse um pouco mais sobre o HIV, AIDS, formas de transmissão, prevenção. Bom, espero que gostem. A grande epidemia de HIV no mundo foi nos anos 80. Porém, se estima que alguns casos do HIV já tenham sido registrados desde a década de 1930. E como isso aconteceu? Tá? Foi não muito diferente do que acontece com outros vírus, né? Como, por exemplo, ebola, coronavírus. Ele foi uma mutação de um vírus existente em primatas, né? Em chimpanzés e um outro primata, que é o macaco verde africano, que mutou e começou a transformar começou a contaminar humanos através da alimentação. Essas pessoas se alimentavam desses primatas e, por consumir, às vezes, ossos ou alguma parte que poderia causar ferimentos na boca, elas acabavam se contaminando com HIV. Porém, a grande epidemia de HIV, ela começou mundialmente nos anos 80. Tá? Então, tem um caso específico, que é o chamado paciente zero, com diagnóstico de HIV, que ele era um homem que era comissário de bordo, né, e até por conta da profissão, ele manteve relações sexuais, adquiriu HIV por via sexual e disseminou o HIV, obviamente sem saber, coitado, entre a população gay norte-americana. Teve matéria tratando o HIV como a peste gay, né? Então, sobre isso também é importante falar que ainda existe a ilusão de que o HIV ele é uma doença que atinge somente homossexuais ou, enfim, homens bissexuais ou homens que tenham relações com pessoas trans, com travestis, e isso não é verdade, né? Então, sobre isso também tem uma informação importante, que, assim, de fato, o HIV é mais concentrado nessas populações, homens gays e bissexuais e pessoas trans, principalmente mulheres trans e travestis. Em 1982, enquanto ainda não se sabia o que era, a gente teve a notificação do primeiro caso no Brasil, né? E apenas no ano, se eu não me engano, foi 1983, 85, exatamente. No ano de 1983 é que o HIV criou esse nome de HIV e que conseguiram isolar o vírus e que conseguiram descobrir o que ele era. Porque até então não se tinha, sabia-se da existência da doença, só que não sabia ao certo o que transmitia. Então, somente em 1983 eles conseguiram isolar o vírus e somente em 1985 que eles conseguiram fazer o primeiro teste para a detecção do HIV. Tá? E assim, a princípio demorava muito tempo. Você fazia um teste, você tinha que esperar meses até conseguir o resultado, né? E bom, então, se a gente for parar para pensar, do primeiro caso de HIV até a primeira esperança de tratamento que essas pessoas tiveram, que foi em 1987, que é o famoso AZT, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, o AZT foi o primeiro medicamento que se mostrou eficaz no combate do vírus HIV. A princípio, o AZT era um medicamento utilizado para câncer, tá? Só que ele se mostrou eficaz para o controle do HIV. Entretanto, quando se começou a usar o AZT, não se tinha noção da dose exata. Então, as pessoas sofriam muito, tinham diversos efeitos colaterais. É que o Brasil, nesse sentido, o nosso programa de HIV/AIDS é uma referência no mundo. É uma coisa da qual a gente realmente deve se orgulhar. E a existência do SUS no Brasil e a disponibilidade de medicamentos desses antirretrovirais gratuitos, eles fizeram uma extrema diferença, por exemplo, se a gente comparar a evolução do HIV no Brasil
com a evolução do HIV em outros países em desenvolvimento, como, por exemplo, a África do Sul, pensando na distribuição dos medicamentos, não apenas para o controle do vírus, né? Mas o SUS também era responsável por distribuir os medicamentos para as infecções oportunistas que os soropositivos costumam ter. Então, até aí é uma questão bem importante, tá? Em 1999, a gente teve a redução de 50% de mortes por HIV no Brasil. Então, isso é extremamente positivo, né? E começou a chamar a atenção do mundo essa política que o Brasil desempenhou com relação ao controle do HIV. Também a PEP e a PrEP são antirretrovirais. A PEP é a profilaxia pós-exposição que você toma após uma relação sexual ocasional ou estouro de preservativo, abuso sexual, enfim, vou falar dela mais para frente. E a profilaxia pré-exposição, que é um comprimido tomado diariamente para te prevenir do HIV, né? A gente tem a testagem como método de prevenção, porque uma vez que a pessoa descobre que ela tem HIV, ela tem a possibilidade de se tratar, conforme eu falei, né? Então, o tratamento também é considerado uma forma de se prevenir. É a mandala da prevenção combinada, né? Então, o que a gente tem aqui? Tratar todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS, conforme eu já havia falado, testagem regular para HIV e outras ISTs, a PEP, né? Profilaxia pós-exposição, a PrEP, profilaxia pré-exposição, prevenir a transmissão vertical de mãe para filho, né? Imunizar para HPV e hepatite B. Importante, tá? Caso vocês não tenham sido imunizadas, corram na UBS e atualizem a carteirinha de vocês, tá? Redução de danos, uma relação ao uso de drogas. Diagnosticar e tratar pessoas com IST. Por quê, galera? A IST, ela aumenta o risco para o HIV, tá? Então, por exemplo, se a pessoa tem uma lesão por herpes, tá? Isso é mais um mecanismo de entrada do HIV no seu corpo. E usar o preservativo masculino, feminino e gel lubrificante. A PrEP, ela é a profilaxia após exposição sexual. Então, o que é isso? Se descobriu que uma pessoa, quando ela tem uma relação de risco para o HIV, essa pessoa pode tomar um antirretroviral, que é o mesmo tipo de medicamento utilizado por quem já tem HIV, por 28 dias. Isso impede que ela se contamine caso ela tenha entrado em contato com o vírus. Que vocês têm até 72 horas, ou seja, 3 dias do incidente, para procurar o serviço de saúde e fazer a PEP, tá? Buscando pela internet, vocês conseguem saber o local que faz PEP mais próximo da residência de vocês. Importante saber também que, embora seja 3 dias, quanto mais rápido você procura PEP, maior a eficácia dela. A PrEP, ela existe um público indicado para fazer uso dessa medicação. Então, o esquema que a gente tem PrEP hoje é muito, entre aspas, como se ela fosse o anticoncepcional do HIV. Você toma um medicamento uma vez por dia, uma pílula, e está prevenindo do HIV em 98%, tá? Se contaminar com HIV em uso de PrEP é quase como você ganhar na loteria ao contrário, é bem difícil mesmo.